Olá, está no ar mais um Alesp Conecta e o programa de hoje vai falar sobre jornada profissional. Você já ouviu falar sobre anticarreira? Aqui no Brasil já atingimos a marca de 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE. E para falar um pouco sobre o tema de valorização profissional e também de um papel importante na sociedade nas carreiras, vamos conversar com o Joseph Tepperman. Ele que é headhunter e também escritor, vai falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e tão atual. Muito obrigada pela sua participação. Carol, obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo e com todo mundo que está assistindo a gente. Eu que agradeço. E eu queria entender um pouco também para explicar para o nosso telespectador o que seria essa anticarreira. Acho que para começar a explicar o que é anticarreira, tem que explicar o momento, né? Meu momento eureka, quando eu estava finalizando a escrita do livro e eu achei que eu tinha que descobrir a origem e o significado da palavra carreira. E quando eu pesquisei, eu tive uma surpresa, que carreira vem do latim carraria, que quer dizer um caminho estreito. E nesse momento eu tive um clique que grande parte da população brasileira, mesmo sem conhecer a origem e o significado da palavra, segue um caminho estreito, e os caminhos estreitos deixam a gente sem opções. Então, tudo que eu sugiro no livro, e o que eu faço eu mesmo na minha vida profissional, é o contrário da carreira e do caminho estreito. Por isso eu inventei a palavra anticarreira para abarcar todos os conceitos que eu trago no livro. E você falando desse caminho estreito aí, como que é abrir novos olhares para quem já segue uma carreira, por exemplo, e tem a chance, não só a chance, mas vontade de mudar ou aumentar aí as possibilidades nesse novo caminho, né? Você começou a nossa conversa falando que a gente está com, nesse momento, 14 milhões de desempregados, né? E uma pergunta que eu ainda não tive a resposta é, tendo em vista que os nossos antepassados, a humanidade é empreendedora, né? Os nossos antepassados não ficaram dentro da caverna esperando um emprego. Ainda bem, caso contrário, a gente não estaria aqui. Em algum momento teve essa mudança de chave em que muita gente passou a acreditar que não existe trabalho fora do emprego. E muito pelo contrário. A necessidade de trabalho e a existência do trabalho é gigantesca fora do emprego. Então, uma das coisas que eu sugiro também no livro é que as pessoas risquem a palavra desempregado do dicionário, né, dos seus dicionários, e entendam que são pessoas com muitas habilidades e competências e capacidade de começar a trabalhar imediatamente, independente da existência ou não de um emprego. E quais são, no caso, as melhores formas de se conhecer para verificar aí quais são as possibilidades de carreiras, como a gente pode empreender, onde a gente pode empreender, né? No que a gente tem esse talento. A gente às vezes não acredita que tem uma vocação, mas talvez um hobby, uma coisa que a gente goste, pode virar um negócio, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, e eu dou duas sugestões para as pessoas se conhecerem. A primeira é com entrevistas informacionais, ou seja, conversar com pessoas que estão fazendo aquilo que a pessoa acha que vai gostar de fazer. E pergunta como a pessoa começou a fazer aquilo, o que ela mais gosta e o que ela menos gosta. São essas três perguntas, pode ser conversa de 10 a 15 minutos. Então você não está pedindo um emprego, você não está pedindo absolutamente nada, você está pedindo 15 minutos para essa pessoa, para que ela te conte como ela começou a fazer o que ela faz, o que ela mais gosta e o que ela menos gosta. E aí, a partir daí, a experimentação, né? Como você mesma falou, pode ser sim através de um hobby, pode ser usando 2, 3 horas do teu dia para fazer aquela atividade que você imagina, para você descobrir se a coisa e a ideia da coisa são parecidas ou diferentes, né? Muitas vezes aquilo que a gente sonhava quando a gente coloca em prática não tem nada a ver com a realidade. Então é importante também experimentar. Legal você falar dessa questão da experimentação, né? A gente sabe que muitas demandas, quando a gente pratica algum hobby, vão surgindo porque, por experiência própria, a gente vê quais são as necessidades, o que aquele público, a gente mesmo, por experiência, entende o que é as dificuldades e os benefícios. Isso também é legal de se conhecer, né? Como você falou, explorar aí, participar 2, 3 horas do seu dia
não só com essas atividades, mas conseguir entrar aí, experimentar e ver o que realmente esse público, essa demanda precisa. Muitas vezes a sua maior dor é a maior oportunidade de você montar um negócio e Sim, resolver o problema dos outros. Assim, a gente poderia ficar 1 hora aqui falando de problemas, dores que as pessoas sentiram e que viraram pequenos, médios ou grandes negócios. Também porque para as pessoas serem felizes, o negócio não precisa ser gigantesco de bilhões. Né? Um negócio de milhares ou de centenas de milhares de reais também podem dar conta do recado. E, Joseph, eu queria que você fizesse um panorama aí entre os jovens e os adultos, né? Agora, os jovens que estão iniciando já pensam em em participar aí do quesito anti-carreira, ou eles já entram no mercado tentando fazer uma carreira, ainda seguindo nesse caminho? E os adultos, tem muito adulto aí que já não quer mais continuar na carreira e quer explorar novos caminhos? Olha só, a anticarreira, eu falo que para uma pessoa ser anticarreirista, ela tem que ter 4 coisas, pelo menos. Um portfólio de trabalho, ou seja, não só um trabalho, sim um portfólio. Ela tem que fazer o que eu chamo de lifelong learning, o aprendizado para a vida inteira, ou seja, independente de ter ou não ter um diploma, aprender todos os dias, todas as semanas, seja habilidades técnicas ou comportamentais. Putz, e tem muita ferramenta gratuita para aprendizado. O próprio YouTube é uma delas, né? A quantidade de aulas de professores de todas as melhores universidades do mundo e palestras dos melhores palestrantes do mundo e resumos dos livros que existem no YouTube, que é uma ferramenta gratuita, assim, é infinito. A outra coisa, muita gente fala, poxa, eu já pago bastante imposto e o Brasil não dá certo. Mas isso não é suficiente. Eu entendo que todas as pessoas têm que encontrar um espaço para exercer a sua cidadania. Isso muda as suas próprias vidas, muda a vida do entorno, né, que a pessoa vive, seja exercer cidadania através do prédio, da rua, do bairro, da cidade ou até do país, num instituto, numa associação de classe, no conselho do próprio prédio. Então, fazer parte da vida da sociedade e também entender que tem que transitar entre o caos e o ordem. Né? As pessoas buscam muita linearidade e ordem, né? Lembra que carreira é um caminho estreito, né? Linear, onde passava uma carruagem na antiguidade, uma via romana, e o mundo não é linear. Né? Foi interessante que durante a pandemia muita gente me falou, poxa, Joseph, parece que você adivinhou e escreveu o livro falando sobre a não linearidade, sobre exponencialidade, sobre transitar bem entre caos e ordem, né? E, na verdade, eu não adivinhei nada. A única coisa que me parece é que antes o caos não estava tão bem distribuído e a pandemia veio para distribuir o caos para todo mundo. Então, o jovem, sim, eu vejo que ainda continua buscando as carreiras tradicionais, porque é o exemplo que teve dentro de casa aí dos professores, que por sua vez tiveram esse exemplo dentro de casa, de uma busca de estabilidade. Mas não funciona mais. Isso funcionou talvez até a década de 80, quem sabe década de 90, mas dos anos 2000 para cá, vindo 2000 a 2010, já alguns sinais de que o mundo tinha mudado, que a estabilidade, as carreiras, né, dentro das mesmas organizações durante 15, 20, 30 anos, cada vez mais existiriam menos, e hoje é uma realidade que os projetos eles são de 2, 3, no máximo 5 anos. Tem sim pessoas que ficam dentro das organizações por mais tempo, mas o que eu recomendo é que as que estão por mais tempo, que elas continuem se atualizando, caso contrário, quando elas saem, elas estão completamente despreparadas para o mundo real. Você falou bastante aí da questão de estabilidade, né? Realmente é um exemplo que a gente recebe em casa, dos nossos educadores, né? E essa questão de estabilidade talvez seja uma das questões que mais apavoram quem não quer, quem pretende empreender, né? Mas tem esse medo de não ter uma estabilidade, né? Você tem algum conselho para dar para essas pessoas? Porque estabilidade as pessoas falam, carteira assinada,
benefícios e direitos trabalhistas, mas não é só isso, né? Também você ter o prazer e fazer um caminho aí que você vai ser feliz e também ajudar a sociedade, né? Esses benefícios e direitos, eles são deveres de uma outra pessoa. Então, a estabilidade é fake na realidade. O mundo não é estável. E o que eu sugiro é que com essa até a palavra anticarreirista tem autorizado muita gente lembrado para as pessoas que elas têm que transitar entre causa e ordem, que é um eterno desequilíbrio, né? Essa questão, vou buscar o equilíbrio. Eu coloco no livro, sempre que aparece também nas entrevistas, nas palestras, nas mentorias, que é um eterno desequilíbrio. A gente tem que definir no que a gente vai querer estar desequilibrado naquele momento. Então, o empreendedorismo, ele é mais vida real do que uma estabilidade que está sendo dada por alguém e que, na verdade, pode acabar a qualquer momento. Porque quando a gente está numa relação de um contrato de trabalho, né, que parece estável, ele é estável até o próximo minuto em que você é chamado para uma sala e te dizem que o contrato de trabalho acabou. Então, você, mesmo que esteja numa relação que é chamada de estável, na minha visão, você tem que se comportar como um empreendedor. Eu acho que só existem duas opções hoje em dia. Ou você empreende, ou intraempreende, para que você gere mais valor do que você recebe nas relações com seus clientes. Sejam clientes internos, né, que você está numa área de suporte de uma empresa, sejam os clientes externos, porque você é um empreendedor que está atendendo o cliente, ou você é uma pessoa de uma área de negócios, de uma área de vendas que está diretamente com o cliente. Nas relações a gente sempre tem que entregar mais valor do que recebe. Um anticarreirista tem isso em mente e no dia a dia executa isso sem parar. E pessoas que passaram aí, como você disse, por vários cargos e setores de uma empresa se dão melhor, né, no mercado de trabalho, conhecem mais. Mas as empresas também não estimulam tanto isso, esse autoconhecimento aí do funcionário. O que você orienta aí nesse momento? Se você está numa empresa que não te estimula, você vai trabalhar, vamos imaginar, das 9 às 6, às vezes é das 8 às 8, às vezes é das 9 às 8, mas tem muitas horas de trabalho fora desse período, né? Vamos imaginar das 9 às 6, que você pode desenvolver seu portfólio de trabalho. Você pode ensinar o que você sabe, você pode fazer mentoria de pessoas mais jovens, você pode investir numa startup, você pode dar aula numa universidade, você pode aprender a crowd economy na prática, alugando seu carro numa plataforma, alugando um quarto da sua casa através do Airbnb. Então, tem muitas coisas para você desenvolver novas habilidades. Eu peguei um Uber há umas 2 semanas, 3 semanas, que me contou que a esposa dele trabalha num banco, mas ama moda, e que ela tem uma página no Instagram em que ela compra roupas na feira da madrugada e ela se veste com essas roupas e vende as roupas. Ela tinha começado a fazer isso 3, 4 meses antes dessa conversa que eu tive com esse motorista de Uber, e ela já estava ganhando quase o mesmo que ela ganha no banco, fazendo compra uma vez por semana e fazendo esses posts. Então, existe muita coisa para ser feita fora do trabalho formal. E, Joseph, também tem uma questão, não só da questão da estabilidade, né? Mas aí você fez esse case aí, essa ligação com um motorista de Uber, né, que contou essa história para você. E se você puder contar aí alguma história do seu livro, né? Eu sei que você fez algumas entrevistas aí e algumas outras coisas que te impressionaram, né? Você viu como foi a rapidez aí da mulher do Uber, em 3 meses já estava quase lá, ganhando quase o mesmo que ganhava no emprego formal, né? Quais são algumas outras histórias que você pode contar pra gente? A propósito, vou fazer 2 comentários. Ela trabalha no banco e ela tem um portfólio de trabalho, né? Ela tem um segundo trabalho, ou seja, ela estava dobrando a renda. Não é que ela saiu do banco. E a outra coisa, eu mesmo chamei de motorista de Uber, né? Ele não é motorista do Uber, não, ele é motorista de humanos. Então, se trabalho, né? Eu falei a origem da palavra carreira, que vem do latim carrara, trabalho vem do latim tripalium.
que grande parte da população também não sabe disso, mas trabalho é um instrumento de tortura e as pessoas conectam trabalho com tortura. A definição de trabalho que eu mais gosto é que trabalho é resolver o problema dos outros através de tarefas usando as nossas habilidades. E problemas humanos são resolvidos por humanos. E nós humanos não paramos de ter novos problemas. Então sou bastante otimista em relação ao futuro do trabalho. Agora, respondendo a tua pergunta, uma história que está no livro, que eu, assim, todas eu me encantei, caso contrário eu não teria colocado no livro, né? Mas quando você me faz essa, a conversa foi muito especial com a Cris Arcangeli, né? Que o Shark Tank, ela é do Shark Tank, é só a ponta do iceberg. Ela é uma pessoa que inventou e reinventou vários negócios e mercados. Então ela começou lá com a fitoervas, como você disse, né, as pessoas resolvendo os próprios problemas. A Cris Arcangeli é formada em odontologia. Só que ela falou que não existiam shampoos naturais no começo da década de 90. E ela vendeu a cadeira de dentista para comprar uma máquina e desenvolveu uma fórmula para fazer um shampoo natural em que o cabelo dela ficasse melhor. Virou a Fitoervas, que foi vendida para uma multinacional gigante, com um plano de internacionalizar a marca. E depois disso, novamente, ela forma uma outra empresa mais moderna, chamada E junto com o Júnior, que estava montando uma empresa que acabou ficando grande, chamada Hipermarcas. E depois ela se reinventa e começa a investir em startups através do Shark Tank, e é uma baita comunicadora com quase 1 milhão de seguidores no LinkedIn, fazendo cursos, fomentando empreendedorismo. Então é uma história assim super inspiradora. Minha sócia veio comigo nessa conversa, ela saiu de lá, começou no dia seguinte já, inspirada pela Cris, a colocar o alarme para 5 da manhã, e encontrou um horário que não existia na agenda dela, né? Minha sócia Vanessa, ela tem filhos pequenos, de mais ou menos 6 e 8 anos de idade, então para ela não está encontrando o horário para fazer esporte, acabou saindo inspirada pela Cris também para fazer esporte. A Cris é realmente muito inspiradora. Bacana essa história. E aí, uma das frases que o senhor usa no livro, né, é que quanto mais diferenciado você for, menos dispensável você é. Eu queria que você explicasse essa frase, porque diferenciado em qual sentido, né? Seria nesse relacionamento humano com as pessoas, você destaca que isso seja o mais importante? Olha só, você me pergunta isso, eu fico pensando. Uma pessoa que vai tentar vender areia no deserto, até por isso existe a expressão, né? Ela vai ter dificuldade. Agora, se ela fizer, como eu já cheguei a comprar aqui no Nordeste do Brasil, aquela arte, né, transformar a areia em arte com aqueles desenhos, né, engarrafar a areia e transformar em arte, ela está diferenciando a areia e está diferenciando o trabalho dela e gerando valor. Água no deserto é fácil de vender, né? Água do lado de uma fonte só se a garrafa for muito bonita. Então, o diferencial pode ser qualquer um. Uma vez eu fui entrevistado por uma jornalista, né, e era para uma revista, para a revista da HSM. Foi há uns 6 meses atrás. E no final da conversa, ela me contou que, além de ser jornalista, ela gosta muito de cozinhar e ela tem um food truck que ela usa no final de semana. Então ela falou: Joseph, eu sou uma anticarreirista. Isso diferencia ela, transforma ela numa pessoa muito mais interessante para ela, facilitou a entrevista comigo e fez com que ela fosse uma pessoa muito mais interessante para mim. Então, através dessa metáfora e através desse exemplo real, eu espero ter respondido a tua pergunta. Sim, sim, respondeu. E é bacana você falar não só dessa diferenciação, é o olhar, né? O que a gente já veio tratando aí durante todo esse programa, a questão de olhar para um problema e ver a solução ali, ou de olhar um material que muitas pessoas não dão valor e você conseguir utilizar isso para empreender. E como os jovens podem procurar ajuda ou auxílio para ver a sua capacitação profissional? Talvez um coach, né, que está bem em alta agora nesse momento, mas como ele pode, enfim, definir
se ele vai conseguir seguir uma carreira, se ele vai ser uma pessoa que segue uma carreira, né, um caminho linear, ou se ele tem propensão para ser aí um anticarreirista? Olha, eu recomendo que esse jovem já tenha uma alma de anticarreirista desde o começo, que saiba que quando está num caminho linear é por opção e para se aprofundar muito, porque acabou de começar, né, a sua jornada profissional e tem mesmo que se aprofundar. Então, no eterno desequilíbrio, deixa eu ver aqui se eu consigo traçar um T. Tem que pensar num T. Então, a linha horizontal do T são todos os campos, é o generalista, todos os campos de conhecimento. E as linhas verticais é as coisas nas quais a gente se aprofunda. Então, quando a gente está entrando, seja jovem, seja um pouco mais para frente no nosso desenvolvimento, quando a gente está entrando na jornada profissional, né, num novo cargo, numa nova empresa, tem que aprofundar mesmo. Tem que ter a visão, né, falam do cabresto, tem que ter a visão, coloca o cabresto e aprofunda o máximo possível. Só que quando já tiver aprendido bastante e o custo-benefício, a curva de aprendizado tiver reduzido, né, esforço e retorno em aprendizado tiver reduzido, tá na hora de voltar lá para a linha horizontal do T, procurar mais alguma coisa, né, alguma habilidade ou competência que você queira desenvolver e soltar mais uma perninha no T, transformando o T num Pi. E depois aprofunda, volta, transforma o Pi num M, o M depois quando coloca mais um pente, né, transforma, coloca mais um dente, transforma num pente, e o pente tem infinitos dentes possíveis. Então, eu mesmo iniciei minha anticarreira em 2012. Eu comecei minha carreira de headhunter, busca de profissionais, governança corporativa e desenvolvimento de liderança em 2005, há quase 16 anos atrás. E nos primeiros 7 anos, eu trabalhava 14, 16 horas por dia com o objetivo de ser o melhor profissional do mercado. Eu queria aprender tudo possível do meu campo de atuação. Só que depois de 7 anos, eu entendi que para eu ser melhor ainda, não dava para eu continuar cavando mais o conhecimento dentro do meu campo de atuação. Né? Eu tinha que buscar criatividade em outras coisas. Então, eu fui chamado para ser conselheiro consultivo do curso de administração da FAP. Na sequência, eu fui chamado para me envolver com um instituto chamado Instituto de Formação de Líderes, o IFL. Eu passei pelo ciclo de formação. Depois eu fui diretor voluntário do Instituto durante 2 anos, depois conselheiro, então presidente do conselho, agora eu sou membro honorário do Instituto. Aí começou a vir essa onda de crowd economy, né, economia do compartilhamento, e eu resolvi colocar o meu próprio apartamento, que eu morava antes de casar, para alugar nessa plataforma do Airbnb, aprendi na prática como funciona a crowd economy. No ano seguinte eu investi numa startup que vai muito bem, chamada WNutri, né, que faz sucos e chás funcionais orgânicos, o produto chama Life Mix, eu sou super orgulhoso de ser investidor e conselheiro dessa empresa. Na paralela eu fui fazendo várias formações, então eu fui para Harvard fazer um curso focado em empresas de serviços profissionais, eu fui para a Califórnia estudar sobre futuro no Global Summit da Singularity. No ano seguinte eu voltei para estudar sobre especificamente futuro do trabalho e uma metodologia de coaching baseada num método que chama Qual a Cor do Seu Paraquedas, também na Califórnia, numa outra cidade em Long Beach. Então, aí eu me transformei em palestrante para poder compartilhar todo o meu conhecimento, e eu vi que as palestras geravam muita demanda, e eu virei um escritor, super feliz de ser escritor, porque o livro está impactando a vida de muita gente, inclusive ele foi finalista do Jabuti, né, do ano de 2020. Então, tudo que eu sugiro que as pessoas façam, eu faço eu mesmo. Eu sou o médico que sugere que você tome remédios e atitudes, né, de vida mais saudável, que faço eu mesmo comigo. Então, eu exerço cidadania, eu faço lifelong learning, eu tenho um portfólio de trabalho, eu transito bem entre causa e ordem, e eu procuro criar meu próprio futuro, tá? Então eu não sugiro nada para você, Carol, e para quem esteja
assistindo a gente, diferente do que eu faço eu mesmo. Bacana. Eu queria finalizar então essa entrevista, né? A gente sabe que nas décadas passadas a gente não tinha tanto acesso nem oportunidade de empreender, acesso também ao conhecimento, né? Você falou das ferramentas aí, a gente tem YouTube, tem cursos online, boa para a gente seguir e aprender mais. E eu queria deixar esse espaço final para o senhor deixar uma mensagem para o nosso telespectador aí que está nessa dúvida, ou que quer conhecer um pouco mais sobre a anticarreira, ou que já está decidido que quer fazer alguma coisa diferente. Bom, baixa o livro no site www.anticarreira.com.br. Um dos capítulos do livro, eu chamo ele de Trabalhar de Graça Vai Te Deixar Rico. E nos próximos 15 dias, eu estou sempre postergando isso por 15 dias, mas eu, mais uma vez, então, vou postergar por 15 dias. As pessoas podem baixar o livro, ler o livro e pagar o livro depois de ler. Quem preferir ler o livro impresso, vai entrar na Amazon, escrever Anticarreira na caixinha de busca e ler o livro Anticarreira. Eu estou planejando também um curso, ainda para o mês de fevereiro ou março. Então, para ficar informado sobre quando o curso vai acontecer, eu sugiro que me siga no Instagram. Para mim, Carol, foi um grande, grande prazer participar dessa conversa. Eu espero que ela tenha sido rica e útil para você. E se está sendo para você, é sinal que vai ser para quem está assistindo a gente também. Ah, com certeza. E pode deixar então seus contatos do Instagram, página. Instagram é Joseph Tepperman. A mesma coisa no LinkedIn, para me seguir no LinkedIn, é o meu nome, né? Joseph com PH, Tepperman, só letra T de tatu, E, P de Paulo, E, R-M-A-N. E são, acho que, os dois principais canais para estar em contato comigo. Eu tenho um site também, que é o josephtepperman.com.br, que tem várias informações e pode se cadastrar para entrar no meu meio. Muito bacana. Eu agradeço mais uma vez, então, a participação do escritor e handhunter Joseph Tepperman, que falou um pouquinho sobre a questão da anticarreira, né? Uma jornada profissional, um olhar diferente aí para essa questão da jornada profissional. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Alesp Conecta de hoje. E se você quiser rever este ou outro programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!